No meio de toda a pompa que a última coroação teve, muito foi dito sobre a tradição da monarquia britânica ao longo dos séculos. Talvez menos tenha se falado sobre o fim do primeiro rei, que foi o Charles I, que teve a cabeça cortada em praça pública enquanto as pessoas comemoravam ou se horrorizavam, porque tem essa divisão aí. Quando imaginamos a primeira revolução da era moderna, pouca gente vai pensar também na revolução que aconteceu lá na Inglaterra, do século XVII. As pessoas pensam mais da Revolução Francesa. Você mesmo pode imaginar a Revolução Americana, talvez com as baionetas, várias figuras famosas também, como George Washington, muitos casacos vermelhos para todo lado, Pode até pensar também na Revolução Francesa, como eu citei, que logo te vem aí à mente a guilhotina, as tricoteiras também, que eram as mulheres que ficavam ali literalmente tricotando na primeira fileira da execução, que o povo chegava muito tempo antes, enquanto a guilhotina trabalhava. Agora, se você pensar numa Revolução Inglesa, imagine aí os puritanos com seus chapéus arredondados, os cavaliers também com seus chapéus de pena, Mas esse nome revolução, no caso inglês, pode ser disputado, porque a gente está falando aqui de um conflito muito longo, que se arrastou por décadas. Por esse motivo, muitos historiadores não chamam esse período assim de revolucionário de fato, A classificação, na verdade, é que tudo foi uma guerra civil, uma descrição que pode se encaixar para essa situação aí. Para os historiadores atuais, as coisas podem não ter passado também de um grande problema prático, menos ideológico. O Charles I tinha muitos territórios e lugares que ele queria dominar e quase nenhum dinheiro para poder fazer isso. Se você até agora não entendeu absolutamente nada desse vídeo, deixa eu contar a história dessa confusão toda. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Vou começar por um período anterior ao de Charles I. Na verdade, essa história pode ser contada a partir do Henrique VIII. Com ele, a Inglaterra ela embarcou numa possibilidade política que a reforma protestante tinha aberto, a de fugir da influência da Igreja Católica, porque foi Henrique VIII que acabou com tudo. Por algum cálculo político, misturado com machismo e preocupação dinástica também, o Henrique VIII decidiu que não valia mais a pena estar subordinado ao catolicismo. Isso garantia algumas vantagens também. Por exemplo, o rei não teria mais que ficar ouvindo o Papa cobrando o dízimo dele. Mas, ao mesmo tempo, isso foi o início também de uma crise na Inglaterra. Os séculos XVI e XVII foram muito conturbados por lá, porque a partir daquele momento, os grupos políticos eles começaram a se aglutinar também por meio da religião. Surgiu na Inglaterra um grupo de católicos com saudades da religião e surgiram também os protestantes, super fervorosos. E aí todo mundo com muito medo desse retorno do catolicismo. No caso dos protestantes, ainda tinha um outro grande problema, porque nem todos os protestantes eram da mesma igreja, Tinham vários grupos diferentes que nem sempre conversavam entre si. Isso virou um problema para os outros reis, as disputas entre os grupos religiosos, políticos também, porque isso ficou cada vez mais ferrenho. Esse problema não era exclusivo da Inglaterra também não, Na França isso virou também uma grande questão por um período. Os reis franceses também sofreram bastante para poder lidar com conflitos religiosos, muitas vezes bem violentos, diga-se de passagem. No caso da França, o problema era invertido, porque lá o rei continuou católico. Então o medo dos nobres franceses era de que o rei se tornasse protestante. E aí, com isso, eles lutaram com muita força para poder impedir a influência, principalmente dos ingleses, no rei da França. No fim, os franceses não queriam ser protestantes e os ingleses não queriam ser católicos. Dá para dizer que a coisa só se estabilizou mesmo no fim do século XVII, quando os holandeses chegaram ali para pegar o trono inglês. Foi a Revolução Gloriosa, quando Guilherme de Orange se tornou rei em 1688 e quando o Castelo de Windsor começou a virar aquela potência toda. Em essência, o que aconteceu foi o seguinte: em 1603, a primeira rainha Elizabeth tinha morrido
e aí com ela se foi a casa Tudor. E aí veio então o Jaime I, né, que em inglês seria James I, da casa Stuart. Ele é bem famoso também, inclusive é dele a versão mais famosa da Bíblia em inglês, né, que é conhecida até como a Bíblia do Rei James. Em 1625, o Jaime foi para o saco e deixou o trono para o seu filho Charles I, que não era o indivíduo mais brilhante do mundo, né? Na época a Inglaterra já tinha o parlamento como poder legislativo, né? Era um sistema muito parecido com o que é hoje, com duas câmaras. Havia a Câmara dos Lordes, que era da nobreza, onde se reunia toda a aristocracia, e havia também a Câmara dos Comuns, né? Onde se reunia o povo, né? Porque povo mesmo é muito genérico nesse caso, né? Ninguém ali daquela câmara era pobre ou qualquer coisa do tipo, né? Era bem povo, né? Sendo povo significava que a pessoa não tinha nascido numa família nobre, mas tinha quê, né? A Câmara dos Comuns, inclusive, era mais ou menos eleita por métodos não tão democráticos, porque os que integravam a Câmara dos Comuns serviam ao rei e eram convocados e dispensados também pelo desejo do monarca. Mas o parlamento tinha uma função bem importante na época, né? Era dever do parlamento aprovar o aumento de impostos. E os Stuarts estavam sempre procurando briga com alguém, né? O país estava sempre em guerra ou tentando também reprimir alguma rebelião, tipo na Escócia ou na Irlanda também, e para isso eles precisavam de muito dinheiro. E o parlamento até dava esse dinheiro aí, mas os reis Stuart não eram um primor de competência. De novo, isso não era exclusividade da Inglaterra nesse período, né? A Espanha era outra que vivia caçando confusão também pela Europa inteira, só que aí tinha uma grande diferença, porque a Espanha tinha a América, né? Ela tinha uma grande fonte de metais preciosos, principalmente a prata, que ela tirava da Bolívia, né? E aí ela usava essa prata para duas coisas. Primeiro, para poder comprar artigos de luxo na China, e os chineses só aceitavam também a troca pela prata, coisa que os espanhóis tinham de sobra. E a outra coisa foi patrocinar também as guerras que os espanhóis queriam ficar fazendo. Então eles tinham de onde tirar. A Inglaterra não tinha esses recursos mais, então o dinheiro sempre era meio curto. Não é à toa que nesse período a pirataria era muito forte entre os ingleses, né? Os piratas ingleses roubavam os barcos, adivinho de quem? Da Espanha. Mas voltando aqui à Câmara dos Comuns, por lá, pelo menos no início, não tinha grandes partidos ou grandes divisões, né? Mas lá no meio tinha um grupo bom de protestantes, principalmente de puritanos. A questão religiosa era central ali na Europa e os grupos políticos se reuniam baseados sempre na religião. Então os puritanos eram super anticatólicos, né? Odiavam o Papa, eles tinham uma suspeita de que o Charles I transformaria a Inglaterra num país católico, uma suspeita que nunca foi verdade também, né? A questão religiosa fervilhava na Inglaterra, tinha todo tipo de linha religiosa no país, era um bafafá. No meio de todo esse turbilhão de guerra, né, e de religião, começou a crescer também uma desconfiança entre a corte e o parlamento. E algumas facções que tinham crescido dentro do parlamento também. Em janeiro de 1642, o Charles I foi para a briga. Ele simplesmente entrou no parlamento e aí tentou prender um grupo de parlamentares. Claro que ninguém queria ir para a cadeia, né? Óbvio. E a coisa foi ficando cada vez mais quente. Tanto que o parlamento passou uma ordem, né, dando a si mesmo o poder de convocar uma força. Ou seja, o parlamento montou um exército para si. O Charles I não deixou barato. E aí montou o exército dele também, né? Mas vamos lembrar aqui que quem mandava do dinheiro era o parlamento. Então o bando do Charles I não tinha lá muito equipamento para lutar. Era um exército meio micha, né? Fora que as pessoas da época diziam que o exército do rei era péssimo, né? Porque era totalmente bagunçado, não tinha disciplina, não tinha nada. A coisa foi se arrastando de janeiro até agosto, quando o Charles I declarou guerra contra o parlamento. E em outubro, a primeira batalha aconteceu. Nos anos seguintes, ninguém conseguia uma vitória definitiva, então a coisa ficava ali naquele 0-0. A situação foi mudar lá em 1645. Em fevereiro daquele ano, o parlamento reorganizou o seu exército, né? Era um grupo militar extremamente forte, sob o comando de dois homens, Thomas Fairfax, que ninguém sabia muito o que pensava também, e o Oliver Cromwell. Esse sim, um protestante convicto, até radical demais.
Esse exército aí era super disciplinado, tinha mais recursos e era uma força muito moderna também. Os dois personagens são contrastantes, né? Charles e Cromwell. Então eram duas pessoas totalmente opostas. O Charles era autocrata, impulsivo, desagradável como pessoa. Ele foi incapaz de ler a situação em que ele estava, né? Só percebeu quando a cabeça dele rolou, literalmente. O Cromwell não era uma boa pessoa, era um cara bem cruel também e com muita sede de sangue. A gente pode até ficar impressionado, né, pela diferença entre esses dois, mas o Cromwell, pelo menos, era um cara talentoso. Primeiro no campo de batalha e depois como político. Ele sabia, né, comprar as pessoas. Em todas as biografias escritas sobre o Cromwell, ele sempre é retratado como um homem desagradável, que tinha uma ideia muito própria sobre Deus e, ao mesmo tempo, conseguia cativar a atenção das pessoas, né? Ele tinha uma habilidade para poder liderar e para reunir pessoas também de todos os lados, e não só isso, mas ele conseguiu também motivar os exércitos dele, né, do parlamento, muito mais para cima do adversário. Por fim, na Batalha de Naseby, eu não sei como é que pronuncia isso, vou falar Naseby, em junho de 1645, as forças lideradas pelo parlamento acabaram vencendo. E no ano seguinte, Charles I foi capturado pelos opositores. Eles até ofereceram um acordo bem razoável para o Charles I. Ele só precisaria aceitar uma monarquia constitucional, como é feito atualmente, né? Em que ele ainda seria uma figura central, mas não absoluta. Só que ele não aceitou esses termos aí. E muito pelo contrário, ele tentou fugir da prisão, né? Buscou apoio dos escoceses e começou meio que uma segunda guerra civil, né? Com mais batalhas e mais perdas também. Só que não adiantou nada, né? Porque o parlamento continuou vencendo as batalhas, que o exército do parlamento era melhor, e o Charles foi preso mais uma vez. A Câmara dos Comuns, né, logo acusou o rei de traição e queria começar um processo para julgar o Charles I. Só que a Câmara dos Lordes rejeitou essa acusação. Nada que impedisse o pessoal da Câmara dos Comuns também, porque eles acabaram passando uma lei, né? Lembra que eles eram o poder legislativo, né? Então eles passaram uma lei para julgar o rei, e assim fizeram, né? Não tinha ninguém para poder peitar. Foram convocados 135 homens para poder julgar, né, o monarca, mas só apareceram 68. Muita gente não queria se meter no meio dessa confusão aí, porque tinha medo do que poderia acontecer. A acusação era de alta traição e outros atos criminosos também. Esses crimes eram basicamente, né, usar o poder que tinham para poder ir atrás do que ele queria, do que o rei tinha, né, poder ir atrás do que ele queria. No julgamento, o Charles começou sem falar nada também, depois ficou meio debochando ali do tribunal, dizendo que ele nem deveria estar ali, que o tribunal nem tinha autoridade nenhuma para poder julgar um rei, imagina, né? E por ele estar muito afrontoso, o tribunal mandou o rei para fora da sala nos dias seguintes. Ele foi condenado à morte, rei Charles I, e dos 68 comissionários, 59 assinaram a sentença de morte. A execução aconteceu às 2 horas da tarde, num dia de inverno. O Charles I colocou a cabeça no bloco, né, e fez uma oração. Quando ele terminou, ele esticou os braços, mostrando para o carrasco que ele estava pronto pro golpe, que foi na verdade um golpe único, né? Aí a multidão deu um gemido assim de horror, porque você imagina, você vê uma decapitação na frente, isso é esquisito, né? As pessoas da primeira fileira molhavam os lenços no sangue do rei, que escorreu lá do maquinário, né? Enfim, para poder guardar como lembrança. Depois da morte do rei, o caminho ficou livre pro Cromwell. Então ele se tornou uma espécie de ditador, praticamente tudo que o rei queria, e não conseguiu. Ele ganhou um cargo como Lorde Protetor, que dava plenos poderes para que ele fizesse o que ele bem entendesse. O Cromwell começou bem popular, né, pelas vitórias na Guerra Civil. Mas uma coisa é ser dissidente, outra coisa é ocupar o poder. Várias rebeliões ocuparam a Irlanda e a Escócia também, e para reprimir essas revoltas ele teve que aumentar ainda mais os impostos. Ele foi também perdendo apoio de pessoas que antes eram totalmente favoráveis ao regime, né, do Cromwell. Com o excesso de controle do Cromwell, alguns amigos se separaram também e se tornaram opositores. Estava todo mundo com muita raiva ali naquele momento. Alguns queriam a volta do rei, outros estavam totalmente desagradados, né, porque acharam que a aristocracia poderia acabar com aquilo ali, né, agora que a Inglaterra não tinha mais rei, e outros só queriam também a antiga vida de volta. No governo do Cromwell, a Inglaterra virou um país onde a lei era extremamente religiosa.
né, um monte de coisa não podia fazer, né? Blasfêmia era crime, os teatros foram fechados, qualquer tipo de festa também, principalmente se tivesse álcool, não podia mais. O domingo era dia santo, todo mundo tinha que ir para a igreja, tinha que ler a Bíblia. Qualquer pessoa com mais de 14 anos poderia ser punida se comportasse de forma errada, né, aos domingos. Até o jeito de se vestir foi mudado também, só podia vestir roupas modestas, em tons escuros. Porém, o Cromwell acabou falecendo em 1658. E ninguém sabe, né, se realmente foi por alguma doença ou se foi por envenenamento. Ficou essa dúvida aí. O Cromwell foi sucedido pelo filho Richard, só que o pupilo não durou muito tempo também, porque o exército não gostava da inexperiência do Richard e nem das atitudes também que ele acabou tomando contra os interesses dos militares. Fora que durante o reinado do pai, o governo acumulou uma dívida muito grande também, o que significava mais impostos, né? Tudo ficava mais caro e a popularidade, né, foi indo embora. Não deu outra, os militares tomaram o poder e mandaram o Richard procurar uma outra coisa para fazer da vida dele. Os militares mandaram que ele fugisse e foi assim que ele fez, né, por um bom tempo. Com a Inglaterra sem rei e sem ditador, as pessoas bateram cabeça. Que teve uma briga aqui, outra briga ali. Alguns parlamentares foram dissolvidos, mas no final os ingleses fizeram eleições e o parlamento eleito decidiu que o melhor era voltar com a monarquia. Aí chamaram o filho do rei que eles tinham cortado a cabeça. O novo rei também era um Charles, né, Charles II. 9 pessoas que mandaram matar o Charles I foram assassinadas depois que o Charles II se tornou rei, por isso que eu falei que aquele pessoal não queria se meter nessa treta. Sobrou até pro Cromwell, que já estava morto também, porque eles tiraram o cara da cova, aí cortaram a cabeça dele, né, da pessoa já morta. Inclusive essa cabeça desapareceu, ficou anos perdida. Porém, essa história aí não teve precedentes na história das monarquias europeias, né, até então. Ninguém tinha julgado um rei, muito menos executado um também, né? Os reis morriam em batalhas ou eram depostos em disputas com parentes também. Mas não nesse caso, né, em que o rei foi deposto por um parlamento e depois executado por ele. Por conta disso, a balança de poder na Inglaterra nunca voltou a ser favorável para o monarca. A extensão do poder real só foi diminuindo, cada dia mais controlado pelo parlamento. Essa confusão toda prenunciou também o que aconteceria na revolução mais famosa da história, que agora sim é a Revolução Francesa, em que aconteceu algo muito parecido com o rei sem a cabeça e em seguida uma ditadura. Seria o fim das monarquias absolutistas também e a abertura de uma nova era para os monarcas. Hoje a gente vê sinais claros também dessa mudança, né? Os reis atuais, eles desempenham funções diplomáticas e cerimoniais, na prática mesmo, não tem tanto poder quanto parecem ter. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.